nosso bate-papo católico para falar do verdadeiro Evangelho. Certa vez eu li uma frase de São Francisco de Assis que revolucionou o meu jeito de pensar o Evangelho. São Francisco de Assis dizia assim: tome cuidado com a sua vida, talvez ela seja o único Evangelho que as pessoas leem. Né? Então, foi aí que eu percebi que a doutrina da sola escritura era satânica. Veja bem, vamos pegar Pedro e Paulo, que são duas figuras bem conhecidas, da maioria dos cristãos. Agora responda, qual dos dois sabia mais de escritura? Paulo, que estudou as escrituras com Gamaliel, ou Pedro, que era um ser sem instrução, pode-se dizer até possivelmente analfabeto? Se você respondeu Paulo, você acertou e você é honesto. Paulo sabia muito mais de escritura do que Pedro. Agora percebam que Paulo fez muito mais sucesso entre os gentios, que tinham uma cultura pagã, que desconheciam as escrituras, que com os judeus, quando ele usava as escrituras. Pode-se dizer que na área de converter os judeus, Paulo foi um fracasso. Tanto é que no tempo dele, ele foi designado a pregar quase exclusivamente os gentios. E como entre os gentios não adiantava falar sobre o profeta Jeremias, para quem nunca tinha ouvido falar do profeta Jeremias, Paulo teve que jogar praticamente as escrituras de lado, e usar o que ele recebeu da tradição oral dos apóstolos e pregar Jesus crucificado. Até porque os evangelhos escritos iam surgir muito tempo depois. Agora vamos para o caso de Pedro, que sem instrução nas escrituras, ele fez um sucesso medonho entre os judeus. E ele conseguia transitar muito bem entre os judeus e os gentios. Tanto é que ele foi evangelizar Roma, centro da capital pagã. Então, isso é uma coisa que a gente tem que sentar e refletir, e foi o que Paulo fez. Ele observou isso, e ele disse: a fé vem pelo ouvido. E qual era o evangelho que eles pregavam? Eram eles mesmos, através dos atos dos apóstolos, e não pelos escritos dos apóstolos. Eles, as pessoas ouviam eles, e viam a maneira de agir deles, e reconheciam Jesus Cristo, o ressuscitado em sua igreja. E assim nós também nos tornamos cartas vivas, conhecidas por todos os homens. Nós somos evangelhos vivos de Cristo. As pessoas olham para nós e veem o que é o evangelho, pelo nosso agir. Tanto é que Jesus diz, todo aquele que diz Senhor, Senhor, que entra no céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E assim as pessoas se convertiam. Foi assim que aconteceu com São Pacômio, que ao ver a caridade cristã, até com aqueles que os perseguiam, fez eles se converter ao cristianismo, ao catolicismo. Então, gente, São Francisco de Assis começou essa reflexão, e eu vou terminar com São Francisco de Assis. E essa mensagem vai para todos os meus irmãos católicos. Vamos fechar com São Francisco de Assis esse seguinte pensamento: pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário use palavras. Paz e bem, até a próxima.